Olá, eu sou a Noemi e durante o meu mestrado na UFJF estou estudando aplicações do cálculo de ordem arbitrária, conhecido como cálculo fracionário, a modelagem, junto com o meu orientador, professor Sandro Mazorchi. Bom, onde que a gente está? O cálculo fracionário ele tem mais de 320 anos, se formos contar do seu nascimento em 1695, através de correspondências entre Leibniz e Lupton. Neste período do século XIX, importantes avanços foram feitos por Lovell, o pai do cálculo fracionário, Riemann, Greenawd e Letnikov. Porém, apenas a partir de 1974, o avanço nessa área foi mais substancial, a partir do lançamento de um livro e também de uma conferência inteiramente dedicados ao cálculo fracionário. No Brasil, foi publicado em 2015 o primeiro livro em língua portuguesa exclusivo para essa área. E desde então ela se mostrou uma área de pesquisa muito fértil, porque ela permite tratar o efeito memória em muitos fenômenos. Porém, muitas teorias do cálculo clássico precisam ser reestruturadas, porque, como a gente vai ver, o cálculo fracionário tem alguns comportamentos incomuns. Bom, a partir da integral iterada de ordem inteira, foi desenvolvida uma generalização para uma ordem arbitrária alfa, geralmente real positiva, sendo a integral de Riemann-Liouville em intervalos finitos definida por essa expressão. Em seguida, foi construído o conceito de derivada de ordem arbitrária. Se n é o teto da parte real de alfa, a derivada de Riemann-Liouville de ordem arbitrária alfa é dada pela derivada inteira de ordem n da integral de ordem n menos alfa, o que fornece essa expressão. Outra definição muito importante é a da derivada de Caputo de ordem arbitrária, dada por esta expressão, a integral de ordem n menos alfa da derivada de ordem n da função. Se f está no espaço das funções com n menos uma derivadas absolutamente contínuas, vale essa relação entre as duas definições, sendo que em alguns livros essa primeira igualdade é dada como a própria definição da derivada de Caputo, ou seja, já é dado como assumido que a função tem esse polinômio de Taylor e que essa derivada do segundo membro existe. Bom, talvez a primeira característica um pouco incomum do cálculo fracionário seja justamente as diferentes definições. A gente apresentou só as duas principais, mas entre essas duas já há algumas diferenças um pouco acentuadas. Por exemplo, a derivada de Caputo de uma constante é zero, mas a de Riemann-Liouville não. Já essas relações de inversão, elas podem valer com hipóteses diferentes para a função f, dependendo da definição de derivada. Por exemplo, seja f igual a menos 1 sobre raiz de πt mais 2 raiz de t sobre raiz de π. Essa f ela pertence a L1, mas não a L infinito. E sob essas hipóteses, vale a inversão para a derivada de Riemann-Liouville, porém não para a derivada de Caputo. Os espaços de funções, então, são muito importantes quando a gente está estudando as definições e relações do cálculo fracionário. Bom, essas relações, elas determinam os teoremas do valor médio para as derivadas de Riemann-Liouville e de Caputo. O x é um ponto entre o A, o ponto inicial, e o ponto x considerado. A principal diferença entre esses resultados e os correspondentes de ordem inteira é que esses aqui eles são não locais, ou seja, você não pode trocar o ponto A inicial. Isso tem uma implicação bastante curiosa, porque é um corolário muito conhecido, talvez o mais conhecido do cálculo clássico, e ele deixa de valer aqui. O sinal da derivada de ordem arbitrária deixa de valer como uma indicativa do crescimento ou decrescimento da função. Se a gente não tiver outras hipóteses, isso aqui em geral não vale. Por exemplo, essa função polinomial tem a derivada de Caputo de ordem alfa menor do que 1, dada por essa expressão. E é possível provar que existe um epsilon positivo, tal que existe esse intervalo t de alfa, para o qual a derivada
de Caputo é não negativa, porém o y não é monótono aqui, ele possui um máximo local nesse ponto. As figuras aqui exibem esse comportamento. Observem que a derivada clássica, em azul, ela muda de sinal antes da derivada em vermelho, que é a de ordem 0,6, e, portanto, embora a derivada de ordem 0,6 seja positiva em todo esse intervalo, y tem um máximo dentro desse intervalo. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que às vezes a gente está lidando com um modelo que só faz sentido com soluções não negativas. Mas se você trocar a ordem da derivada aqui, a solução pode perder essa propriedade de não negatividade, como é dado nesse exemplo, um PVI ordinário, seu correspondente fracionário e suas soluções correspondentes. A solução do PVI ordinário é não negativa, porém do PVI fracionário não. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Falando em PVIs, eles geralmente são dados com esse tipo de condição inicial para Caputo e Riemann-Liouville. Só que talvez uma das principais estranhezas dos problemas de ordem arbitrária de valor inicial é que, se você desconsiderar o passado, tudo bem, você tem teoremas de unicidade, tudo certinho. Porém, para que a modelagem realmente tenha sentido, todo o passado deve ser levado em consideração, porque duas equações com as mesmas condições em um ponto, porém passados diferentes, elas conduzem a resultados diferentes no futuro. Novamente, o cálculo clássico ele é local. Se você começar num sistema dinâmico, por exemplo, a percorrer a órbita em qualquer ponto, a órbita não vai mudar. Porém, no cálculo fracionário isso faz diferença. Como assim? Vamos considerar esse PVI, cuja solução é dada aqui. E se a gente parar a solução no momento t igual a 5 e resolver esse novo PVI com essa nova condição inicial correspondente, a resposta não vai continuar a mesma se alfa for diferente de 1. O caso Riemann-Liouville é mais delicado ainda, porque as novas condições iniciais elas não são simples de se definir. Então, a gente tem aqui na figura alguns exemplos do que acontece com a solução daquele PVI se você parar a simulação no ponto T5 e recomeçar. As trajetórias vão mudar. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se você está modelando uma doença, faz diferença você começar no início ou no meio de uma onda, por exemplo. Isso, na verdade, é uma característica importante, porque o passado dos processos, em geral, realmente é de se importar. Bom, finalmente a gente lembra que os pontos extremos não ocorrem mais quando a derivada se anula, então a procura por eles não é clássica. E, embora com a derivada de Caputo os equilíbrios sejam os mesmos do caso inteiro, a região de estabilidade pode mudar. Por exemplo, no modelo CIR sem dinâmica vital, com derivada de Caputo. Como a gente pode ver nessa figura, se alfa varia de 0,3 a 1, nós temos uma mudança com relação à estabilidade do ponto de equilíbrio. E outra coisa, S é monótono no caso inteiro, mas ele torna a subir no caso não inteiro, ele tem essa reentrada. E, por fim, vamos ver que essa linha pontilhada, ela determina o ponto de pico no caso inteiro, mas no caso não inteiro, o pico ocorre antes. E isso eu falei bem rapidamente, mas as dificuldades e as belezas do cálculo fracionário são muito mais extensas. A gente tem que atentar para balanço de dimensões, questão de cruzamentos de trajetórias, significado físico e muito mais. Inclusive, na Conferência Internacional de Cálculo Fracionário do ano passado, o pesquisador Dumitru Baliano fez uma analogia com uma lenda sobre sábios cegos, cada um sentindo um pedacinho, mas não conseguindo ter uma visão do todo. Aqui a gente colocou 3 livros importantes sobre cálculo fracionário e também um artigo que a gente publicou esse ano, trazendo alguns questionamentos e o estudo de uma construção significativa de um modelo epidemiológico de ordem arbitrária, com aplicação também à Covid-19. Muito obrigada pela atenção, à CAPES pelo auxílio, ao FJF e a toda a equipe do RMN. Estamos à disposição.